Na verdade, essas crianças daqui, elas não estão para adoção. Por que não estão para adoção? São crianças que têm uma mãe. E para que essa criança passe para uma fila de adoção, teria que ser destituído o poder familiar. E no caso, teria que ser uma denúncia muito grave e comprovada. Nesse caso, sim, essa criança passaria para adoção. As crianças ficam muito tempo no abrigo justamente por isso, existe uma mãe. Se essa mãe não existisse, talvez fosse melhor para que essas crianças pudessem ter uma família. Porque essas crianças são largadas no abrigo e a maioria das mães nem vem visitar. Uma, porque às vezes não tem conhecimento onde o filho está, e outras porque o caso foi muito grave e o Ministério Público não permite que elas fiquem sabendo onde essa criança está. E não pode ser adotada? Não, porque não foi destituído o poder familiar. E para ser destituído o poder familiar, como é o procedimento disso? Aí no caso já é com o juiz da infância e juventude. Aí teria que ser realmente diagnosticado e comprovado a gravidade da situação. Dos pais. Não se tira a guarda de uma criança dessa maneira. Né? Então teria que ser um caso muito grave de espancamento com lesões ou algum outro problema assim que eu não sei, que nesse caso aí só com juizado de menores. Qual a idade máxima que já ficou aqui? 23 anos. No caso, chegou aqui quantos anos? Chegou com 5 para 6 anos e ficou até os 23. Mas esse daí na verdade era órfão de pai e mãe. Né? E ele ficou e com o tempo estudou, se estruturou, tirou documentação, carteira de motorista, cursos, tudo conseguido por pessoas que vêm aqui e nos visitam, né? E logo em seguida, quando ele já estava com 23 anos, ele viu que aqui não era mais o local para ele ficar, porque tinha muita criança pequena, e alugou uma casa junto com mais 2 garotos que foram daqui também, e está morando até hoje, praticamente todo dia vem aqui nos visitar, porque mora aqui próximo. E qual a idade mínima que já chegou aqui que vocês acolheram? Mínima, 8 dias de nascido. E qual foi a denúncia desse pai para chegar até aqui? Não, os conselhos tutelares quando chegaram aqui foi negligência mesmo, foi falta de condições de cuidar dessa criança, foi o próprio abandono, a própria falta de amor. Então são vários motivos que fazem com que o conselho tutelar traga uma criança para cá. Esse abandono dos pais, como nesse caso 8 dias de nascido, ele não poderia seguir diretamente com a adoção? Deveria, mas nós vivemos num país cheio de burocracias e na maioria das vezes se procura um parente próximo que possa cuidar dessas crianças. Então esse é o tempo que vai levando, procurando uma tia, um tio, alguém, porque a primeira necessidade dessa criança é estar no seio da família. Então essa criança tem que estar no seio da família, que pode ser um primo, um tio, um avô. E quando não existe essa possibilidade, aí sim eles vão para a fila de adoção. Mas se no caso, como o pai e a mãe não quiserem, vieram para cá, por acaso se tivesse um tio, uma tia, viesse aqui e reivindicasse a guarda dele, poderia? Poderia. A gente entregaria o caso ao Ministério Público e o Ministério Público faria visitas, né? Mostraria a ele por que essa criança precisa estar com eles e passaria a guarda para ele, a guarda temporária. A guarda temporária. A temporária, não. A guarda temporária e logo em seguida resolveria o problema de uma maneira mais eficiente. De um deles que chegaram até aqui. Qual o caso mais grave que já aconteceu dos pais para chegar até aqui? Eu tenho um caso aqui, tenho vários, mas eu vou citar um. Eu tenho uma criança que hoje ela tem 8 anos, chegou aqui aos 5 meses e essa mãe veio aparecer 5 anos depois, porque precisava da certidão de nascimento dessa criança para alguma causa. E no momento que essa criança viu a mãe, eu chamei essa criança para ver essa mãe, ela mostrou pouco caso, né? E a criança também disse, não, essa não é minha mãe. Realmente, ele não conhecia. Essa mulher largou ele aqui com 5 meses. E na época os conselhos tutelares não estavam ativos. Essa mulher foi embora. E aí eu entrei em contato com o Ministério Público, sempre o Ministério Público, para que pudesse fazer a visita domiciliar, para ver qual a situação dessa mãe. E quando chegou lá, constatou que ela poderia estar com o filho dela, mas ela não queria, né? E aí, depois de algumas visitas, quando o Ministério Público pretendia devolver essa criança para essa mãe sumiu.
E hoje essa criança está perante o juiz, continua morando aqui, mas está para ser destituído do poder familiar e ser colocado para adoção. Uma coisa que com certeza poderia ter sido feito lá para trás e essa criança já está talvez no seio de uma família. Eu vejo que aqui está passando por algum processo de querer fechar o orfanato. Por que isso? O que está acontecendo? Na verdade, o juiz assinou para o fechamento, o Ministério Público moveu uma ação contra o orfanato, porque hoje os orfanatos têm que ser casa-lar. O que é uma casa-lar? Casa-lar é uma casa onde comporta 10 crianças, uma mãe social, tem que ter uma psicóloga, um assistente social, uma psicopedagoga. Para que você tenha tudo isso, você precisa ter o imóvel próprio. Nós não temos, nós pagamos aqui um aluguel de R$ 1.500. Nós não temos ajuda de governo, nós vivemos só de doação e nossos maiores aliados são as escolas e faculdades. E aí como comprar uma casa? Como transformar esse abrigo em casa-lar? Como conseguir esses profissionais? Então eu acho que o governo ele está exigindo o que ele não dá, né? Então por isso foi assinado pelo juiz o fechamento do abrigo. E aí nós continuamos trabalhando até o dia que eles resolverem realmente encerrar as nossas atividades. Uma brincadeira.